Ele reencarnou como um nobre patético e inútil, com uma habilidade lixo, sendo jogado no campo. Mas despertou a habilidade de produção suprema, criou seu império e um harém de lindas criadas e waifus. A vida passada de Van era bem comum. Ele trabalhava como uma máquina no escritório, passava quase todo o tempo lá, indo para casa só para dormir. Mas um dia, tudo muda quando ele acorda em outro mundo como uma criança de 2 anos. A princípio, Van não tem ideia do que está acontecendo. Seu corpo é pequeno, suas mãos parecem de bebê e o quarto é estranho. Ele corre para a janela e se choca com o que vê. Em vez de prédios modernos, há uma enorme cidade medieval com um castelo ao longe. Enquanto ele observa, a criada Teal entra, com medo que caia. Ela o puxa da janela e o avisa para não ficar ali. Van apenas diz que a paisagem o impressionou. Teal fica chocada, pois uma criança de 2 anos não falaria tão claramente. Logo, Van lembra-se de sua nova identidade. Seu nome é Firtil Vanai, seu pai é Jalpa Palati e ele tem 3 irmãos mais velhos. Teal não acredita como ele soa inteligente para a idade. No café, as criadas cercam Van e o alimentam felizes, achando-o fofo. Van gosta da atenção, embora mentalmente ainda seja um adulto de sua vida antiga. Então seu pai pergunta aos filhos o que planejam estudar. Os irmãos de Van dão respostas normais, mas na vez dele, ele diz que quer começar com história e cultura. Sua resposta madura choca a todos. Jalpa ri e crê que o filho mais novo é um gênio, já que a família é famosa pela magia de fogo. Van aprende que a magia neste mundo tem atributos diferentes. Nobres respeitam mais fogo, água, vento e terra, por serem fortes em batalha. Outros tipos de magia são vistos como de classe baixa ou vergonhosos. Como seus irmãos têm magia elemental, esperam que Van tenha igual. Mais tarde, Teal o ensina sobre o mundo. Ela fala sobre raças como elfos, anões e outros. Van aprende sobre cristais e pedras mágicas que armazenam mana e criam ferramentas. O mordomo espada, velho e rigoroso, aparece com livros e decide testar Van. Van diz que ainda não lê bem, mas sabe matemática. Espada faz uma pergunta básica e Van responde na hora. Isso impressiona Espada, que assume a educação de Van. É quando a vida pacífica de criança de Van acaba. Espada faz estudar de manhã até à noite. O treinamento é duro, mas funciona. Van aprende a ler e escrever em poucas semanas. Aos 4 anos, ele começa o treino de espada. Sua primeira oponente é Teal, que desvia fácil de tudo que ele joga. Van não consegue acertá-la. Teal o provoca, mas as criadas acham que ela desrespeitou um nobre e exigem punição. Van não quer machucá-la, então dá um peteleco na testa e diz que é justo. Após um ano de espada, Van fica forte para vencer alunos mais velhos. Seu corpo é jovem, mas sua mente é adulta, então ele entende ataques melhor que crianças. Começam a chamá-lo de gênio e o respeitam por tratar bem os de menor patente. Um dia, o vice-comandante dos cavaleiros vê as mãos de Van, macias demais para alguém tão habilidoso. Van explica que estudar ocupa a maior parte do seu tempo. Ele revela que Jalpa ordenou secretamente a espada para tornar as aulas de Van 3 vezes mais difíceis. Van fica chocado, mas entende por que seus dias são tão exaustivos. Ele se oferece para treiná-lo pessoalmente, dizendo que Van pode ser um espadachim incrível. Van escolhe continuar estudando e treinando esgrima. A promessa é de não ser muito rígido, mas é uma mentira, pois o treino é tão doloroso quanto as aulas de espada. Aos 6 anos, Van já é famoso no território como gênio infantil. Sua vida vira só livros e espadas, e ele começa a se sentir esgotado. Querendo ar fresco, pede a Teal para levá-lo para fora. Teal leva ao mercado com 2 cavaleiros. Van fica animado com as lojas e as pessoas. Ele nota um prédio grande, e Teal explica que pertence à Câmara de Comércio Alegre, um negócio enorme espalhado pelo país. Então Van vê algo perturbador. Um homem arrasta um menino sujo e ferido pela rua. Quando o homem fala rudemente com Van, os cavaleiros quase o atacam por insultar um nobre, mas Van os impede. Ele pergunta o que houve, e o homem diz que está vendendo o filho como escravo. Van fica horrorizado. Teal explica que famílias pobres às vezes vendem os filhos por dinheiro. Uma mulher, Rosalie, da Câmara de Comércio Alegre, aparece e cumprimenta Van ao reconhecê-lo como o filho mais novo de Jalpa. Van pergunta quanto custa o menino de cabelo azul. Rosalie verifica com o pai e descobre que o menino só tem magia de roubo. Por isso ela diz que ele vale 3 moedas grandes de prata. O pai fica bravo e chuta o menino por ser avaliado tão baixo. Antes que ele possa levá-lo, Van oferece 5 moedas grandes de prata. O homem aceita. Van ajuda o menino a se levantar e pergunta o nome dele. O menino diz que é Calm. Van diz que ele está livre agora, mas Calm não tem para onde ir. Van decide levá-lo para casa. Os cavaleiros explicam que Calm não pode entrar na mansão a menos que seja registrado como escravo de Van. Van odeia a ideia, pois pensa como alguém do mundo moderno, mas Calm aceita. Rosalie realiza o feitiço do contrato, deixando uma marca na mão de Calm. A partir de então, Calm se torna o servo leal de Van. Mais tarde, Calm avisa Van que Di o procura. Van lhe dá um biscoito e pede para mentir, mas Calm diz que Di já sabe que ele está dentro. Van diz para ele inventar uma desculpa. Ele nota que Calm não usa as luvas que comprou. Calm diz que quer a marca de escravo visível,
pois prova que serve Van. Mas quando Van diz que queria que ele usasse as luvas, Calm concorda. Quando Dee chega, Calm tenta acobertar Van. Dee sabe que ele mente, mas respeita sua lealdade. Então, em vez de arrastar Van para fora, ele decide treinar Calm. 2 anos se passam e Van completa 8. É hora de sua avaliação mágica. Todos esperam algo poderoso. Yalpa crê que Van terá magia de fogo como ele e a mãe, mas o resultado é magia de produção. Entre nobres, essa magia é tida como inútil. Ela cria objetos de materiais e imaginação, mas nobres veem isso como um artesanato, não um poder nobre. Já o pai está enojado e furioso. Não aceita que seu filho tenha uma magia tão fraca. Com raiva, Jalpa saca a espada e quase ataca Van. Van congela de medo. Antes que algo aconteça, seu irmão mais velho, Mercia, intervém e o salva com outra opção. Mercia sugere enviar Van a uma vila pobre e subdesenvolvida no território deles. O local tem só 100 pessoas, montanhas perigosas, terras de outro nobre e o reino rival além. Jalpa aceita, pois é um jeito de se livrar de Van, mas ainda o usar. Depois, Mercia se desculpa. Diz a Van que a vila é dura, mas foi o único jeito de impedir que o pai o matasse. Van agradece e Mercia promete ajudar o máximo que puder. Van se prepara para partir. Tio está brava que Jalpa o mande embora, mas Van vê diferente. A vila pode finalmente lhe dar liberdade. Jalpa se recusa a enviar cavaleiros, então Mercia contrata aventureiros como guardas. Van só podia levar Kong, mas Mercia garante que Tio vá. Dee aparece e diz que se junta, pois o treino de Van está inacabado. Van diz que cavaleiros foram proibidos, mas Dee afirma não ter ouvido a ordem e traz 2. Espada também chega, dizendo que se aposentou e continuará ensinando Van. Enquanto a carruagem parte, Van pensa que a partida será tranquila. Mas lá fora, a cidade inteira se reuniu para se despedir. Os cavaleiros seguram estandartes anunciando a partida de Van, pois ordenaram, mas Dee está dormindo, então ninguém pode impedir. Van fica envergonhado, mas promete ao povo que voltará. Na estrada, Van testa sua magia de produção, transformando um galho em espada. Tio e Khan ficam impressionados. Van quer entender o quão útil sua magia ruim pode ser. Ao se aproximarem da vila, Van diz a Khan que pode voltar à mansão se a vida for dura. Ele até oferece cancelar o contrato de escravidão. Khan recusa e diz que ficará com Van até o fim. Van fica tocado pela lealdade. De repente, a carruagem para. Um cavaleiro relata: a vila está sendo atacada por bandidos. Van rapidamente reúne a todos. Cerca de 50 bandidos atacam. A muralha da vila os contém, mas flechas ainda atingem o interior. Dee quer lutar, mas Orto, líder aventureiro, recusa. Seu trabalho é só escoltar Van, não lutar. O plano é lutar com os cavaleiros, e os aventureiros protegem Van. Espada chama o plano de imprudente e revela que usa magia elemental. Ele sugere criar uma muralha para os aventureiros atacarem da cobertura, e os cavaleiros pelos lados. Espada planeja ser a isca, mas Van recusa. Ele não quer que Espada, Dee, Tio Khan ou ninguém próximo a ele morra. Como precisa deles para construir a vila, ele decide ser a isca. Todos argumentam contra. Tio e Khan querem seu lugar, mas Van recusa. Ele diz que o nobre deve proteger seu povo, mesmo que custe sua vida. Suas palavras mudam a mente de Orto. A princípio, Orto achava Van um nobre mimado, mas agora vê que ele leva a sério a proteção dos outros. Orto e seus companheiros aceitam lutar. Espada cria uma parede de terra. Aventureiros atiram por trás, enquanto Dee, os cavaleiros e o grupo de Orto atacam pelos flancos. Os bandidos entram em pânico, a força de Dee os aterroriza e muitos fugem. O líder bandido avança contra a parede, mas Van salta e o distrai. Ele se esgueira por trás e corta os joelhos. Calmo segue com um ataque forte e o finaliza. Logo os bandidos são capturados, e o lado de Van vence sem perdas. Depois, Orto se interessa por Van. Alguns aventureiros partem, pois a vila não tem dinheiro, mas Orto e sua equipe ficam. Eles creem que Van tem um futuro brilhante e querem apoiá-lo. Tio repreende Van por arriscar a vida e o adverte a não fazer algo tão perigoso. Ao entrar na vila, Van a vê pobre e destruída. O chefe o agradece por salvá-los. Van pergunta se ataques de bandidos são frequentes. O chefe diz que foram atacados muitas vezes este ano. Antes da vila se unir às terras Fúrtil, cavaleiros patrulhavam. Desde então, ninguém os protegeu. Van pede desculpas e diz que seu pai não entende a importância de vilas pequenas. Os aldeões estão bravos, pois sentem que nobres só se importam com lugares de impostos altos. Van diz que a raiva não resolverá nada. Eles precisam de um plano. Podem criar algo valioso, ganhar dinheiro para proteção ou reconstruir a vila mais forte. Um aldeão diz que não tem nada. Van responde que agora os protegerá como Lorde. A princípio, os aldeões duvidam, pois ele é só uma criança. Mas quando Espada e Dee se apresentam como ex-mordomo-chefe e vice-comandante de cavaleiros, os aldeões ficam mais confiantes. O chefe pergunta se Van tem magia elemental poderosa. Van diz que só tem magia de produção, então não o esperem como mago de batalha. Os aldeões parecem decepcionados, o que o magoa. Então alguém pergunta sobre impostos. Eles pagam 30% e mal sobrevivem. Van baixa para 10% até a vila se recuperar. Isso faz os aldeões gostarem mais dele.
Van foca na defesa. Espada explica que sua parede de terra é temporária, então Van decide que precisarão de uma parede real. Por agora, Espada cria uma enorme barreira na vila. Van diz que precisam de armadilhas para atrasar atacantes, e Dee se encarrega. Mais tarde, Van testa sua magia de produção na floresta. Ele pega madeira, quebra a estrutura em fios minúsculos e forma um cubo fortíssimo. Chama de cubo nanomaterial. Orto tenta cortar, mas nem seu golpe poderoso deixa marcas. Van segue experimentando, criando armas e ferramentas. Faz uma katana para Calm e dá um machado a Teal, que não gosta do design assustador. Naquela noite, Van senta-se à fogueira, exausto da viagem e da batalha. Ele percebe que todos precisam de boas condições antes de reconstruir a vila. No dia seguinte, usa seus cubos para criar uma casa. Forma pilares, paredes, cômodos, portas, janelas e um telhado. Em instantes, uma mansão inteira surge. Os aldeões ficam sem palavras e Van aliviado por ter um lugar decente para morar. Todos na vila ficam chocados, olhando a mansão que Van criou, sem acreditar que é real. Teal diz que a magia de produção de Van pode ser melhor para governar que a elemental. Van Modesto diz que magia de ataque é mais respeitada, pois nobres protegem em batalha. Ele pensa que as pessoas se sentiriam mais seguras com alguém que lança bolas de fogo do que com um construtor mágico. Mas Teal e Calm discordam, preferem viver numa cidade feita por ele a viver sob o governo do pai. Van acha que é por se importarem, mas Espada concorda com eles. Ele explica que na guerra dependem de nobres com magia de combate, mas em paz o poder de Van é mais útil para melhorar a vida. Dee, Orto e os outros sentem o mesmo. Tão impressionados que Van construiu uma casa tão rápido. Van casualmente diz que, se juntarem madeira, ele pode fazer casas para eles também. Isso motiva Dee e Orto, que correm para coletar, querendo suas casas primeiro. O chefe da vila pergunta se Van pode ajudar os aldeões. Muitos explicam que suas casas são velhas, danificadas e mal seguras. Van percebe que arrumar tudo será cansativo, mas não pode ignorá-los. Como as casas estão prestes a desabar, ele concorda em reconstruí-las se trouxerem materiais. Todos ficam animados. Logo, Van cria uma área de moradias para os aldeões. O povo se impressiona de novo, não só pela mana, mas por ele saber organizar uma cidade corretamente. Van explica que usou um layout em grade, com estradas largas e casas agrupadas igualmente, para evitar brigas por lugares. Por hora, as casas são parecidas, mas ele as melhorará com materiais mais fortes. Os aldeões, gratos, oferecem a pouca colheita que têm. Depois, Van constrói um banho público perto da mansão, pois quer se banhar todo dia. Os aldeões também ficam curiosos. Teal e Pleuryal o convidam, mas Van entra em pânico e recusa, dizendo que mesmo parecendo jovem, sua mente não é. As garotas usam o banho primeiro. Relaxando, Pleuryal diz que Van é diferente dos outros nobres, gentil, inteligente e fácil de respeitar. Teal, feliz, começa a se gabar de como seu mestre é incrível. Mais tarde, Van e Khan entram no banho. Van nota que Khan ficou mais musculoso treinando com Day. Então Dee e os cavaleiros chegam, e Dee logo age como um guerreiro obcecado por academia, balançando a espada pesada no banho. Após um longo dia, Van finalmente descansa. Na manhã seguinte, acorda e vê que os cavaleiros já cavaram uma trincheira de defesa. Van diz que precisam de água nela para ser mais eficaz. Como a vila precisa de água para beber, cultivar e banho, ele decide que o próximo objetivo é criar um suprimento constante. Van verifica uma fonte de água próxima. Espada usa magia para iniciar um canal, enquanto Day, Calm e os outros o cavam e alargam. Van segue atrás, usando magia de produção para fortalecer as paredes e evitar vazamentos. Ele pensa que o projeto levará uma semana, mas todos trabalham tanto que ao fim do dia já estão na metade. Van manda pararem, pois a maioria está exausta. Dee ainda quer continuar, mas Van o lembra que nem todos têm sua resistência de monstro. O canal é terminado no dia seguinte. Quando Espada abre o caminho e a água flui para a vila, todos comemoram. Os aldeões ficam impressionados, pois não precisam mais ir longe para pegar água. Van teme que o canal inunde nas chuvas, então decide criar um lago atrás da vila. Espada aponta que ele também pode armazenar água nas secas. Logo, Van e os outros constroem o lago, e os aldeões ficam muito felizes. O chefe agradece a Van, pois isso muda a vida de todos. Dias depois, Van fortalece a muralha da vila, misturando pedra na lama e transformando-a em concreto com magia. Todos acham a vila segura, mas Van quer defesas mais fortes. Ele instala balistas no topo da muralha e escudos para que defensores ataquem sem serem atingidos. Van a chama de defesas básicas, mas todos acham incríveis. Espada diz que o lugar nem deveria mais ser vila, pois já parece uma fortaleza. Dee diz que se Jalpa soubesse o que Van podia fazer, nunca o teria descartado. Espada discorda. Jalpa só respeita o poder de batalha direto e nunca valorizaria o talento de Van. Dee argumenta que o poder de Van é suficiente para proteger, mas Espada diz que não serve para conquistar terras. O debate fica sério, então Van nos para. Ele diz que discutir talento é inútil, o foco é melhorar a vida com o que tem. Van toma café, mas Teal diz que estão com poucos ingredientes.
Espada explica que a defesa é importante, mas a vila também precisa de renda. Quase não há conexões, e mercadores só vêm uma vez por mês. Van acha que vivem de vegetais e do que ele faz, mas Espada lembra, faltam temperos e ingredientes para os doces que Van gosta. Isso imediatamente chama a atenção dele. Van pede ideias para ganhar dinheiro. Calm sugere vender nanocubes, mas Van rejeita, pois só ele os produz. Tio sugere caçar monstros, mas Van diz que só lutadores treinados podem fazer isso. Espada diz que a vila não tem nada especial, então Van pensa mais. Mais tarde, Van encontra um amigo de Orto, que diz que Calm e Tio não quiseram testar as armas novas para não as danificar. Van os repreende, armas são feitas para serem usadas. O aventureiro oferece seu escudo de couro de orc para teste. Calm toca com sua katana de madeira e a princípio parece fraco. Então, parte do escudo cai. Todos percebem que a espada de madeira de Van é afiada demais. Van repara o escudo com magia. Orto chega com um carrinho cheio de minérios das montanhas. Ferro, cobre, prata, ouro e até mitril raro. Van fica chocado. Orto explica que as montanhas têm muitos recursos, mas ninguém as explorou por ser remota. Van transforma minério de ferro em nanomaterial e faz espadas para os aventureiros. As armas ficaram lindas, afiadas e fortes. Pluriel diz que valem muito. Van se pergunta se espadas de Mithril seriam ainda mais valiosas. Espada examina o Mithril e avisa que achá-lo perto da floresta pode indicar uma masmorra. Se for descoberta, milhares de pessoas invadiriam a vila. Isso ajudaria a economia, mas Van sabe que a vila não está pronta. Pior, seu pai ou nobres próximos tentariam controlar a área. Van pede que todos mantenham o segredo até a vila ficar mais forte. Orto e sua equipe concordam. Logo depois, Van melhora a vila com materiais melhores. Um aldeão chega gritando que lagartos blindados se aproximam. Van manda todos para dentro dos muros e fecha o portão. Os aldeões estão aterrorizados, mas Van os encoraja a lutar. Calm avisa que o grupo de Orto está caçando, então Van deve liderar. Tio se preocupa com ele ir ao muro, então Van fica embaixo e Day relata a situação de cima. Eles veem uns 40 lagartos blindados gigantes. São enormes e difíceis de matar, mesmo para cavaleiros. Van ordena que disparem as flechas de balista de ferro. Da confia nele, mesmo que os cavaleiros duvidem que armas normais perfurem os lagartos. A primeira saraivada atinge, as flechas abrem buracos enormes. 10 caem na hora. Todos chocados com o poder das armas de Van. Disparam de novo, mas as flechas de ferro acabam. Van lembra da espada de madeira de Calm cortando o escudo, então manda usarem flechas de madeira. Os cavaleiros acham impossível, mas Dio os cala e segue Van. As flechas de madeira perfuram fundo suficiente para matar os monstros. Após várias saraivadas, a vila aniquila o bando todo sem perder ninguém. Os aldeões celebram. O grupo de Orto volta e ajuda a processar os monstros. Guardam olhos, presas, pele e núcleos mágicos para venda, e a carne para comida. Graças às facas de Van, o trabalho é bem mais rápido. Naquela noite, a vila faz um grande banquete. Orto diz a Van que um lagarto blindado pode valer muito, mas Espada explica que se a vila ganhar mais de 100 moedas de ouro, metade vai para Marcos como imposto. Van fica arrasado, temendo que o pai perceba o valor da vila. Espada sugere relatar a vitória via Mércia, não Jalpa, dando a Van mais tempo para se esconder. No dia seguinte, 2 mercadores chegam e se chocam com a Vila Fortaleza. Eles se apresentam como Bela e Rango, da Câmara de Comércio Alegre. No armazém, ficam impressionados com os materiais. Concordam em comprar tudo, mas precisam de um mês para trazer pessoal para avaliação e transporte. Van também mostra armas à venda. Os irmãos ficam impressionados e aceitam o preço na hora. Van percebe que podem tentar guardar o segredo, então oferece uma ideia melhor: abrir uma loja na vila. Eles concordam e Van constrói uma loja perfeita. Logo, Van recebe visitas inesperadas, uma nobre da sua idade, Arte, e sua guardiã, Mira, uma poderosa cavaleira. Enquanto isso, Espada dá a Van a tarefa de projetar uma cidade para 10.000 pessoas. Van escolhe um layout de fortaleza em forma de estrela, mais difícil de invadir. Mira explica que veio do condado de Fernando para julgá-lo. O conde deles teme que Jalpa tenha enviado Van para construir uma base militar e ameaçá-los. Van explica que não foi enviado para conquistar ninguém. Foi exilado por ter magia de produção, não elemental. Mira não acredita, pois a vila se desenvolveu rápido demais. Van faz uma demonstração. Espada cria um muro de terra, e Van o transforma em concreto sólido, adicionando um portão de cubos de madeira. Mira e Arte ficam chocadas. Mira revela o segundo motivo. Ela foi ordenada a oferecer Arte como noiva de Van para evitar conflitos. Van diz que casamento é desnecessário, só quer uma vida pacífica. Mas após ver a personalidade e habilidade de Van, Mira apoia a ideia. Arte, tímida, diz que Van parece gentil, mas não decidiu. Van diz para ela não ter pressa. Como vão passar a noite, Van constrói uma estalagem. No jantar, Van descobre que Arte gosta de coisas fofas, como flores e bonecas. Espada sugere que Arte também pode não ter magia elemental, explicando por que a família a enviou.
Van percebe que ela pode ter sido rejeitada como ele, então decide que ela pode ficar na vila, mesmo sem noivado. Na manhã seguinte, Tio e Calma acordam Van apressados e o levam ao lago que ele criou. Os aldeões o chamam de Lago Van, o que o deixa tenso. No lago encontra uma sereia escondida. Ela não responde até Van oferecer carne assada. Após comer, percebe que é carne de lagarto blindado e pergunta quem os derrotou. Todos apontam para Van. A sereia some, mas no dia seguinte, seu clã chega. O líder agradece Van por ajudar a filha e pergunta se ele realmente derrotou os lagartos. Van diz que foi um esforço em equipe, mas todos ignoram. O líder sereia o chama de herói e oferece sua filha Lada como futura noiva. Van recusa, pois Lada ainda é criança e deve escolher seu futuro depois. O líder sereia explica que lagartos blindados invadiram sua casa e mataram muitos. Van diz que os ajudará sem casamento. Ele permite que as sereias vivam no lago e constrói casas flutuantes para elas. Eles também ajudam com o sistema de água e esgoto da vila, pois são hábeis com água. Então Art e Mira chegam e entendem tudo errado quando o líder sereia chama Van de genro. Lota também o reivindica como marido, tornando a situação mais confusa. Van tenta esclarecer depois, num passeio de barco com Art, mas Lota fica com ciúmes, e as crianças sereias o provocam chamando-o de Senhor da Carne. Eventualmente, o líder sereia desafia o povo de Van para uma competição de 3 partes. Se as sereias vencerem, Van deve aceitar Lota como sua futura noiva. Dia aceita antes que Van possa recusar. Para o primeiro evento, Van escolhe polo aquático, para que ambos os lados sejam igualmente inexperientes. Mira e Tio jogam pelo lado de Van, enquanto Lota e seu pai jogam pelas sereias. As sereias vencem a primeira rodada. O segundo evento é um revezamento de natação. Van pensa que estão perdidos, mas Dee surpreende a todos nadando rápido, estilo borboleta, e vence. Para o evento final, Van faz raspadinha e escolhe uma competição de comida. Art se junta a ele. Todos sofrem com congelamento cerebral, mas Van e Art persistem e vencem. Van pensa que o casamento está resolvido, mas a líder das sereias ainda o considera digno de Lota, deixando-o confuso. Depois Art observa Van, cercado por quem se importa. Ela se lembra de sua infância solitária. Seu pai estava sempre ocupado. Sua mãe a ignorava e as pessoas a desprezavam, pois sua magia de marionetes era assustadora e inadequada para nobres. Aos 10 anos, foi enviada para se casar com o lorde de uma vila sem nome. Mas Van não é o que ela esperava. Mesmo com magia inútil, ele é confiante, gentil e amado por todos. Vê-lo inspira a Art a praticar sua magia de marionetes mais, para que um dia as pessoas a aceitem. No dia seguinte, Van reúne os aldeões para mais construção e os motiva prometendo um churrasco. Art vem vê-lo, dizendo que quer aprender e ser mais como ele. Após Van terminar seu projeto, a vila inteira fica sem palavras. Em só 2 semanas, ele construiu uma enorme muralha em forma de estrela, a defesa que imaginou para sua cidade. Art não acredita que algo tão grande e sólido foi feito tão rápido. Van, porém, não leva todo o crédito. Ele diz que todos ajudaram, não foi só sua conquista. Mira está impressionada com seu talento e Van, distraído por ela. Quando ela o nota olhando, Van muda de assunto e explica seu plano futuro. Com mais gente em seu território, ele quer construir mais casas, lojas e instalações, para que o lugar cresça e vire uma cidade. Mira admite ter ciúmes, pois sempre quis sua própria terra para governar. Ela acredita que, se ganhar glória em batalha, um dia poderá conquistar seu território. Então Mira nota a enorme balista na muralha da fortaleza. Van explica que é uma versão aprimorada. Essa dispara 2 flechas seguidas e tem muito mais poder. Mira não quer palestra, então Van pede a Calm para testar. Calm atira e a flecha voa longe, chocando-se contra o chão com uma explosão de poeira. Todos ficam em silêncio. Van está satisfeito e diz que com 100 dessas armas, seu território seria mais seguro. Mira imediatamente pede para comprar uma. Van recusa, dizendo que não estão à venda. Mas Mira oferece qualquer favor em troca, e isso faz Van reconsiderar. Ele diz que usará o favor depois. Mira diz que pode trazer uma carruagem para a balista e que pode fazer as flechas. Calma avisa que ela deveria levar flechas feitas por Van. Para provar, ele mostra a espada que Van fez para ele. Mira não vê o que há de especial, então Calm pede uma arma que ela possa quebrar. Ela lhe dá uma velha espada sobressalente e diz que é durável. Calm balança uma vez. A princípio, Mira pensa que nada aconteceu, então a metade superior da espada desliza. Ela está chocada. Calm explica que sua espada é de ferro comum, mas como Van a criou, tem força insana. Van acrescenta que as flechas da balista são feitas igual, por isso perfuram lagartos blindados. Beira logo pede virotes do Van. Antes que pudessem continuar, gritos vêm de longe. Orto e seu grupo correm para a fortaleza em pânico. Eles avisam para fugir, pois algo terrível os persegue. Segundos depois, um dragão gigante surge da floresta. Todos paralisam. Orto diz a Van para levar os aldeões e fugir, enquanto seu grupo distrai o dragão. Van hesita. Quer ajudar, mas os aldeões estão aterrorizados. Beira intervém, devem lutar. Se o grupo de Orto cair, o dragão virá à vila. Van segue o conselho dela. Ordena ao grupo de Orto que corra ao portão,
para que as balistas mirem no dragão. Mira assume o comando na muralha, manda preparar as armas e pede para levarem Art em segurança. Antes de Art partir, Van pede desculpas por arrastá-la ao perigo. Ele explica que este é um dragão de nível médio, bem mais forte do que já enfrentaram, mas a tranquiliza, com Mera, a fortaleza e as armas a chance. Art lhe deseja sorte. Van diz a Teal para levar Art e chamar Dee e os cavaleiros. Orto corre ao portão. Van ordena que mirem nas asas do dragão para que não voe. Um dos homens de Orto tropeça, e o dragão quase o pega. Sara, a aventureira, tenta atrair a atenção batendo no escudo e jogando uma adaga. Funciona, mas agora o dragão o persegue. Van manda atirar, mas o dragão desvia dos virotes. A situação é pior do que esperava. Mera avança e se prepara para deter o monstro. Van percebe, ela não é só forte, é uma maga elemental de alto nível. Mera cria uma bola de fogo e a lança no dragão. O ataque atinge forte e derruba o dragão, chocando a todos. Mas o dragão se levanta, mais furioso. Van ordena outra salva ao subir. A maioria dos virotes erra, mas alguns danificam suas asas, forçando-o ao chão. Van pensa que isso facilitará, mas o dragão ainda é rápido sem voar. Ele avança a fortaleza e desvia dos tiros. O grupo de Orto entra e Van ordena o fechamento do portão. O dragão vem direto, mas Mera ataca com um dardo de fogo. Ele desvia, mas Mera curva o ataque e o acerta por trás. A explosão o derruba de novo, mas não o mata. Mera diz a Van que precisam recuar e se preparar para uma luta mais dura. As asas queimadas do dragão se desfazem, ele pula na muralha e esmaga uma balista. Van não entende como ele ainda tem tanta força. Espada caminha calmamente até ele. Van manda ele voltar, mas Espada pede para atrasar o dragão. Ele ergue uma onda gigante de pedra sobre o monstro, enterrando o dragão sob escombros. Ele volta dizendo que isso lhes dará tempo. Van manda ele correr, mas Espada diz ser muito velho para isso. Kaon fica perto dele. Van volta, percebendo que precisam matar o dragão antes que se recupere. Ele vê Mira na muralha e decide usar o favor que ela lhe deve. Ele pede que ela prenda o dragão na vila enquanto os outros atacam com balistas antigas. Mira aceita, então Dee chega com seus homens. Ele avança contra o dragão, confiante no equipamento de Van Dee ataca, mas o dragão o bloqueia e balança a cauda. Os cavaleiros mal se defendem e são arremessados. Espada cria outra muralha de terra para atrasar o dragão, dando tempo a Dee e aos outros para recuar. O dragão se liberta, Van dá a ordem. Mira lança sua bola de fogo mais forte, causando uma enorme explosão. O dragão grita, Van ordena aos aldeões que atirem. Uma tempestade de dardos o atinge e o derruba. Dee vai confirmar a morte, mas o dragão ainda está vivo. Ele avança com últimas forças. Dee desvia e corta a cabeça num golpe. Van anuncia a vitória, e a vila explode em aplausos. Art e Teal correm para vê-lo. Mira parabeniza Van por derrotar o dragão. Ele diz que foi apertado, mas Miro lembra que a maioria das vilas seria destruída. Esta sobreviveu por ter Dee e Espada e, mais importante, porque Van fez armas fortes para perfurar escamas. Van ainda não está satisfeito. Em vez de relaxar, pensa em aprimorar as balistas para disparar 10 tiros. Mira diz que precisam fazer uma cerimônia de caça ao dragão. Derrotar um dragão é uma grande conquista, e Dee merece o título de caçador por dar o golpe final. Na cerimônia, Mira elogia Dee por decapitar o dragão, Espada por controlá-lo com magia, e Van por criar as armas que possibilitaram a vitória. Falando, Mira pensa em seu passado. Nasceu numa família de cavaleiros. Sua magia de fogo a fez ser vendida à casa nobre que ofereceu mais. Treinou duro. Virou comandante aos 16 e ganhou o título nobre em batalha. Depois, o Conde Ferdinando a mandou escoltar Art para encontrar Van. Mira achou a missão desnecessária, mas o Conde insistiu. No caminho, Art temia ser descartada por ser inútil. Mira entendeu sua dor, pois também fora enviada cedo. A princípio, planejava rejeitar Van se fosse decepcionante. Mas ao vê-lo, percebeu que Art pode ter encontrado alguém especial. Mira declara publicamente que quer uma aliança com Van. Sem apoio do pai, uma aliança com ela o protegerá. Isso impedirá ameaças do Conde Fernando. Van sabe que é útil demais para recusar, então aceita. No dia seguinte, Van conversa com Espada sobre o futuro da vila. Espada diz que a fortaleza se provou contra o dragão, então Van deve focar no planejamento urbano. Como o objetivo é sustentar 10.000 pessoas, precisam de mais moradores. Teal anuncia que Bella e Rango voltaram com mercadores. Van decide vender os materiais do dragão. No armazém, os irmãos mercadores estimam que as partes do dragão valem cerca de 100 moedas de platina, pois escamas, garras, olhos e outros materiais estão em excelente estado. Os mercadores mais velhos tentam enganar Van, oferecendo só 60 moedas de platina. Van os ouve, pressionando Bella e Rango a mentir, pois acham que ele não tem outros compradores. Mas os irmãos se recusam a enganá-lo. Dizem que a honestidade traz melhores resultados. Os mercadores mais velhos ficam bravos e ameaçam expulsá-los da Câmara de Comércio Alegre. Van pergunta se perderão os cargos. Eles admitem ser provável. Van sugere que abram sua própria empresa. Os irmãos entram em pânico, pois isso exige taxas, uma loja e apoio de um nobre. Van procura Mira.
que logo aceita apoiá-los. Van avisa que pode causar problemas com o grande grupo comercial, mas Mira não se importa. Ela quer seu nome ligado a ajudar mercadores honestos. Van sugere que ela leve o crédito pela morte do dragão, mas Mira explica que investigarão. Eles descobrirão que Van e Dee estavam envolvidos. Ela diz que para proteger seu território, Van precisa de um título. Filho de Amarcus e tendo derrotado um dragão, ele tem mérito para ser barão. Van odeia a atenção, mas Mira diz ser o único caminho. Van diz a Bella e Rango que Mira os apoiará. Eles ficam muito felizes e compram os materiais do dragão por 130 moedas de platina. Mas percebem que os mercadores mais velhos levaram as carruagens, impedindo o transporte. Van constrói uma nova carruagem, e Mira lhes empresta cavalos de guerra. Os mercadores mais velhos pensam que os irmãos estão desamparados, mas a carruagem de Mira os ultrapassa. Eles logo percebem que Bella e Rango criarão sua própria empresa com apoio nobre. Mira chega à capital e encontra o rei Dino. O rei pergunta se ela quer outra promoção, mas Mira pede um título para um amigo. Ela explica que Van, o filho mais novo do Marquês Fúrtil, transformou uma vila remota em fortaleza e ajudou a derrotar um dragão da floresta com apenas 8 anos. A corte fica chocada. O rei pergunta se Van é um mago elemental e Mira diz que ele só tem magia de produção. Como a história parece inacreditável, ela apresenta uma presa de dragão como prova e convida o rei a visitar a vila de Van. O rei se interessa e concede a Van o título de barão. De volta à vila, Van continua reformando casas e adicionando novos edifícios. Ele também cria 2 altas torres de vigia fora do assentamento. Do alto, Espada diz que deveriam parar de chamar o lugar de vila e começar a chamá-lo de cidade. Ele sugere Vantown, o que irrita Van, pois ele não quer tudo com seu nome. Eles desfrutam de um bolo feito por Tio com ingredientes agora disponíveis na nova loja. Então Kama avista pessoas no portão. Quando Van vai verificar, encontra refugiados sujos e famintos perguntando pela Vila Seto, o antigo nome não oficial do assentamento. Eles explicam que vieram de uma vila próxima no condado de Ferdinando. Seus impostos são muito altos, e seus jovens foram levados para o exército. Eles ouviram que a vila de Van havia mudado rapidamente e vieram em busca de ajuda. Van hesita, pois eles são tecnicamente de um território vizinho, mas não pode abandoná-los. Ele oferece aceitá-los como cidadãos. O líder do grupo diz que não tem dinheiro para impostos, mas Van os tranquiliza. Ele fornecerá casas e comida. Quando Van descobre que a vila deles tem 300 pessoas e 10 vacas, ele fica animado, pois vacas significam laticínios. Ele envia o grupo de Orto para escoltar o resto deles. Quando os refugiados chegam, Van os recebe com churrasco. Eles choram ao comer, pois não tinham comida tão boa há tempos. Depois pedem trabalho, preocupados em serem inúteis. Van diz que podem ajudar nas lojas e campos. O chefe da vila original os acolhe, dizendo que Van melhorou suas vidas e agora querem compartilhar isso. Van até lhes dá bolo feito com leite das vacas deles. Ele diz que a vida vai melhorar, com a vila virando cidade. Humanos e sereias se misturam aos novos moradores, e Van se orgulha do progresso. Espada o elogia, mas logo diz que é hora de continuar estudando. Van entra em pânico, mas antes que Espada o arraste, Orto chega com más notícias. Encontraram a entrada da masmorra. Van não entende por que não podem ignorá-la, mas Espada diz que a lei exige o relato ao rei. Van percebe que isso trará aventureiros, atenção e talvez o pai antes da cidade estar pronta. Van manda Zara, o batedor, ir à capital e relatar. Orto e Pluriel são enviados para investigar a área da masmorra. Como recompensa, Van dá a Zara uma espada de Mithril. Na estrada, Zara encontra uma carruagem atacada por orcs. Confiante em sua arma, ele avança e derrota os monstros com facilidade. Depois, Flameria o agradece por salvá-la. Ela explica que seu pai Barão morreu em batalha, as terras foram tomadas, e agora ela vai à capital procurar trabalho. Zara diz que ela é livre para escolher seu caminho e a convida para a cidade de Van, onde encontrará um lugar. Ele promete protegê-la, e Flamaria aceita. Enquanto isso, Van diz à Espada que devem construir um assentamento para os aventureiros que virão pela masmorra. Espada concorda e diz que precisa de um governador. Van o nomeia imediatamente. Espada sugere formar a Ordem de Cavaleiros para a segurança. Van cria a Ordem Seto sob D para proteger a cidade e a Ordem Aspartan para o assentamento de aventureiros. Van começa a construir um posto de aventureiros fora da vila, enquanto Dee e os aldeões coletam materiais. Durante o trabalho, Van sugere que Dee recrute aldeões para sua ordem, mas logo descobrem que Espada já agiu e recrutou todo o adulto saudável para sua unidade. Van fica irritado por ter sido superado pelo mordomo novamente. Nesse momento, Calm relata que Zara voltou da capital com alguém novo. Zara alegremente diz a Van que relatou a descoberta da masmorra. Van nota a mulher com ele, e Zara explica que ela não tinha para onde ir, então a trouxe. A mulher se apresenta como Flameria. Ela diz que Zara a salvou de orcs perto da capital e o elogia como um herói. Van nota o clima romântico e fica feliz que ao menos uma pessoa ao seu redor encontrou o amor.
De repente, um grupo de aventureiros rudes cavalga em direção a eles. Van entra em pânico, pensando que são bandidos, mas Zara diz para ele relaxar. São aventureiros animados que vieram após a notícia da masmorra. Quando o grupo chega, eles dizem a Van e aos outros para voltarem, pois a área é perigosa. Van pensa que são encrenqueiros, mas Calm aponta que são ruins em expressar preocupação. Parecem assustadores, mas estão preocupados. Flameria diz que eles parecem intimidadores, o que os magoa. Eles insistem que crianças não devem estar em lugar perigoso. Van explica que a vila é perto, então estão seguros. Os aventureiros notam as muralhas, e não acreditam que uma vila remota tenha defesas assim. Em vez de explicar, Van usa blocos de madeira para criar uma cerca temporária. Eles ficam chocados com a magia dele. D chega com materiais e chama Van, todos chocados que o famoso Van Fert é uma criança. Um deles chama Van de pirralho. D se irrita e corta a espada do homem com facilidade. Daquele dia em diante, os aventureiros temem e respeitam D sem D, eles cercam Van e perguntam como um garoto gerencia um assentamento tão grande. Dias depois, Orto e seu grupo voltaram da masmorra. Eles se surpreendem ao ver tantos aventureiros na cidade. Antes que Van pergunte sobre as descobertas, Zara passa com Flameria. Todos chocados que Zara foi o primeiro do grupo a conseguir uma namorada. Van oferece construir uma casa ao casal, Orto se arrepende de enviar Zara à capital. Van o ignora e pergunta a Pluriel o que acharam. Ela explica que a entrada da masmorra não tem monstros, mas fica num cânion de difícil acesso. A área não é boa para grandes construções, a menos que Van vá lá e construa. Ele entende, mas não quer deixar sua vida confortável na cidade só para construir perto da masmorra. Tenta evitar, dizendo que ainda é criança e tem toque de recolher. Pluriel diz que podem conseguir a permissão de espada e protegê-lo. Van faz várias exigências, esperando que ela desista. Ele quer sobremesas, soneca e levar Tio Calm e Art. Ele também diz que D e Nespada não podem ir, pois são necessários para a cidade, então precisarão de muitos acompanhantes. Van acha o pedido impossível, mas Pluriel aceita e diz que partirão amanhã. Van chocado, diz a Orto para parar de emburrar e reunir os guardas. No dia seguinte, Van vai de carruagem para a masmorra, infeliz com a viagem. Calm se sente pior, pois tem enjoo e parece pronto para culpar Van. No caminho, um troll gigante aparece, mas os aventureiros barulhentos o derrotam rapidamente. Van fica impressionado com a força deles, mas irritado com o barulho. Art aprecia a paisagem com Tio, o que alegra Van. Logo, Orto diz que estão quase na masmorra. Masmorra! Van olha para fora e entra em pânico ao ver um cânion profundo, com só 2 troncos como ponte. Um aventureiro se equilibra neles casualmente. Van imediatamente para todos e lhes dá uma palestra de segurança. Ele explica que mesmo habilidosos podem morrer de um erro se o tronco rolar, quebrar ou escorregar. Os aventureiros não entendem e Zara até dança. Van diz que se chutar o tronco, Zara cairia, o que o assusta. Em vez de confiar nos troncos, Van usa seu poder para construir uma ponte sobre o cânion. Na entrada da masmorra, Van pergunta aos aventureiros que edifícios querem lá. As respostas são ridículas, incluindo cassino e parque de diversões, então Van se arrepende. Ele decide construir o que precisam. Primeiro, cria uma porta de aço para impedir que monstros saiam da masmorra. Então ele constrói um grande albergue para aventureiros com armazenamento e descanso no primeiro andar, cafeteria no segundo e quartos no terceiro. Adiciona varanda e tanques para coletar água da chuva. Os aventureiros ficam impressionados com a praticidade. Van pede para Orto gerenciar o local, pois não quer lidar com aventureiros caóticos. Ao pôr do sol, Van apressa todos para casa, antes que Espada o repreenda. Antes de partir, Art encontra um cristal brilhante. Van fica chocado, é puro Mithril, e elogia sua descoberta. Ao voltarem, Espada os espera com um sorriso assustador. Van sabe que está condenado. Ele tenta que Tio, Calm, Art e Orto o ajudem, mas Espada ignora as desculpas e o arrasta para dentro para uma bronca. Mais tarde, Van caminha pela cidade com Art. Ela diz que a vila mudou por causa dele e que todos devem estar felizes ali. Van pergunta como ela se sente e se quer ficar. Art fica tímida e, sem querer, admite que quer noivar com ele. Van congela. Quando ela fica envergonhada, ele diz que fingirá não ter ouvido, embora esteja feliz. Dias depois, Belle e Rango voltam. Eles dizem a Van que criaram a empresa de comércio graças a ele e trazem o pagamento pelos materiais do dragão. Van entrega o dinheiro a Tio, que entra em pânico por nunca ter segurado tanto. Van pergunta se Mira voltou com eles. Os irmãos explicam que ela foi falar com o Conde Fernando após recomendá-los à guilda de mercadores. Eles dizem que Mira acredita que estar perto de Van será mais emocionante e lucrativo que com o Conde. Van se empolga, mas os irmãos esclarecem que ela planeja terras perto do território de Van, não se mudar para a cidade dele. Então mostram a Van um item especial, uma besta de repetição que dispara 10 flechas seguidas. Van fica animado, pois é o que precisa para o próximo upgrade da balista. Ele leva para casa e estuda o design. Art nota que ele está mais feliz com a besta do que com as moedas de platina.
Van admite ser verdade. Após estudar o mecanismo, tenta fazer um de nanomaterial, mas não dispara direito. Art diz que até ele falha às vezes e entra em pânico por achar que ofendeu. Van ri e diz que falha o tempo todo. Ele diz que fora a magia de produção não é especial. Art discorda, dizendo que é inteligente, culto e hábil com a espada. Ela sente que não tem nada assim. Van diz que suas habilidades vieram do treino duro com espada e Day, e ela também podia treinar. Então, pergunta sobre a magia dela. Art fica nervosa, mas com o apoio de Teal, revela ter magia de marionetes, que nobres odeiam quase tanto quanto a de produção. Van não a deixa sentir vergonha. Ele diz que a magia dela parece incrível e pede pra ver. Art hesita, então Van faz uma boneca. Ela usa seu poder para fazê-la dançar, e Van se impressiona. Ele diz que a habilidade tem enorme potencial. Teal sugere fazer mais bonecas e deixar Art se apresentar aos aldeões. Art teme ser rejeitada, mas Van lembra que zombaram de sua magia de produção. Seu pai o chamou de inútil, mas a magia ajudou uma cidade inteira. Art decide confiar e tentar. Naquela noite, Van reúne todos num palco na praça. Ele anuncia que Art se apresentará usando sua magia. Ela faz um boneco em tamanho real ficar de pé, mas alguns reconhecem a magia de marionetes e sussurram que é amaldiçoada, pois foi usada contra a realeza. Art paralisa. Van pede a todos que esperem e a tranquiliza com o olhar. Lembrando os momentos felizes, Art faz o boneco dançar lindamente. A multidão se cala, impressionada. Ao fim da apresentação, todos aplaudem. Art não crê que elogiam sua magia. Ela abraça Van e chora, agradecendo. No dia seguinte, Calm entra apressado no escritório de Van, dizendo que uma carruagem real está no portão. Van corre e encontra uma caravana com Mira. Art a cumprimenta feliz e Mira se surpreende com a confiança dela. Van explica que Art só precisava ver valor em si mesma. Mira diz para Van se ajoelhar, pois o rei Dino chegou. O rei declara Van nobre que deve servir o país. Ele também diz que uma equipe oficial investigará a masmorra no território de Van. O rei pergunta sobre o dragão da floresta. Seu conselheiro Espada diz que o rei veio verificar pessoalmente. Van promete responder, mas pede ao rei para manter a mente aberta, pois a verdade pode parecer inacreditável. Van mostra ao rei a cidade, muralhas, trincheiras e balistas. Espada diz que balistas são úteis, mas difíceis de manusear. Van oferece uma demonstração. Kaun dispara uma na floresta, causando enorme explosão. O rei e Espada chocam-se, dizendo que tem poder de arquimago. Eles também perguntam sobre as muralhas em forma de estrela. Van explica que a forma permite atacar inimigos de vários lados. Espada percebe o quão aterrorizante isso se torna com as balistas de Van. O rei pergunta se Van fez as armas sozinho. Van diz que sim. O rei o adverte para não mentir, mas Mera o apoia, dizendo que ele tem coisas mais chocantes. Eles caminham, e os aldeões cumprimentam Van casualmente, ignorando o rei. Espada choca-se com a naturalidade de Van com seu povo. Encontra os aventureiros barulhentos, e o rei se surpreende. Van também é amigável com eles. No lago, o rei choca-se novamente, pois está cheio de sereias. Van pede a espada para criar uma parede de terra. Então a toca e a transforma em reforçada. O rei mal consegue acreditar. A chefe das sereias o cumprimenta e lhe dá uma pedra vermelha brilhante. Mera e Espada reconhecem como orocalco, metal raríssimo, o metal dos deuses. Enquanto discutem seu valor, Van o transforma casualmente em espada. Quando o rei percebe, Van tenta escondê-la. O rei pergunta se Van também faz espadas. Van tenta evitar responder, mas Mera diz para ele ser honesto. O rei promete recompensá-lo. Então Van pede permissão permanente para ficar em sua cidade, não importa o que aconteça. O rei pergunta por que Van quer ficar num lugar tão remoto, em vez da capital. Van diz que deve proteger as pessoas e o lar que construiu. O rei já prometeu, então concorda. O rei quer inspecionar a masmorra, mas Van diz que levaria muito tempo e deveria ser outro dia. O rei não gosta da informalidade de Van, mas antes que discutam, aldeões correm gritando sobre um ataque de dragão. Van manda todos para as balistas e pede ajuda a Mera. Uma criatura voadora enorme aparece, mas Mera diz que é uma serpe, não um dragão. Espada nota um mago encapuzado e percebe. Não é um monstro selvagem, é um ataque inimigo. O rei suspeita de Elaneton e avisa Van que mais inimigos podem estar por perto. Van vê que a serpe está fora do alcance das balistas, então decide usar seu protótipo antiaéreo inacabado. Enquanto isso, o príncipe Unimog de Elaneton se aproxima com seus cavaleiros. Ele está irritado por ter sido enviado a atacar uma vila remota, mas seus homens o bajulam, dizendo que o lugar será sua base para a escuderia. Ao chegarem e verem uma fortaleza em vez de vila, os cavaleiros entram em pânico. Unimog se recusa a acreditar e chama de farsa. Ele ordena que seus homens quebrem o portão com um ariete, mas mal o danificam. Van aparece na muralha e se apresenta como Lorde. Ele adivinha que são de Elaneton, e Unimog confirma sem querer. O príncipe ordena que a serpe ataque. Van sinaliza Mera e dispara um protótipo. O projétil voa acima da serpe e explode, espalhando lâminas afiadas que a rasgam. A serpe cai. Van explica que fez uma bomba com lâminas leves para inimigos voadores.
O rei e Espada chegam para ver o resultado. Unimog reconhece o rei e entra em pânico. Van pergunta se ainda quer lutar. A maioria dos cavaleiros inimigos se rende. Unimog resiste até Mera jogar um dardo de balista entre suas pernas, forçando-o a desistir. O rei impressionado diz: Van é brilhante. Espada explica que o pai de Van o descartou por ser inútil, fazendo o rei perceber que as avaliações de magia precisam mudar. Mais tarde, Unimog é interrogado. Espada tenta falar calmamente, mas o príncipe se recusa. Mera o ameaça até ele falar, e ele revela que Elaneton planeja invadir Scuderia há anos. Esta vila era só o ponto de partida, o exército principal já ataca Scudete. O rei decide voltar para liderar a defesa. Pede a Van que se junte à batalha. Van não quer ir, pois sua cidade ainda se desenvolve, mas Mera o lembra que ajudar o reino é dever de nobre. Van concorda, mas pede para escolher suas tropas. Deixa Espada encarregado da cidade. Pede aos cavaleiros que se juntem a ele, mas diz a Tio e Ken para ficarem, é perigoso. Ambos recusam ficar para trás. Orto e seu grupo se oferecem para proteger Van, e ele contrata mais aventureiros como guardas. Escolhe Zara como batedor por sua velocidade. Mera diz que relatará ao Conde Ferdinando e trará suas tropas. Art se oferece para usar o boneco de Mithril que Van fez para ela. Logo, Van reúne sua pequena força e diz que enfrentarão soldados de Elaneton. Mas ele deixa claro, o objetivo não é glória, é sobreviver, voltar para casa e proteger Scudete juntos. Ao mesmo tempo, o pai de Van, Jalpa, ouve sobre a invasão. Seu mordomo sugere pedir ajuda a Van, já que sua cidade é perto de Scudete, mas Jalpa se recusa a acreditar que Van possa fazer algo. O mordomo menciona rumores de que Van virou barão após derrotar um dragão, mas Jalpa diz ser impossível, pois Van não tem magia elemental. Jalpa vai a Skilded com suas tropas, só para encontrar a cidade já capturada. O portão sul é destruído, e Givernes começam a bombardear soldados. Jalpa pensa que está acabado, mas os Givernes recuam de repente. No portão oeste, o fantoche de Mithril de Art está abatendo Givernes enquanto ela o controla de fora da cidade. Van se impressiona com o poder da magia dela. Orto diz que Skewed caiu por bombardeio aéreo. Mesmo reforços reais terão dificuldades agora. Van decide distrair o inimigo para os outros recuarem. Art ataca os Givernes. Cavaleiros inimigos acham o grupo de Van e atacam. Calma usa a besta automática para derrubar vários deles, enquanto Dee e seus cavaleiros lutam de perto. Zara, Orto e Pluriel cuidam dos arqueiros. Quando mais inimigos se reúnem, Orto diz que podem vencer, mas Van ordena a retirada. Ele os lembra que viver importa mais que vencer uma luta. Uma vitória não é nada se alguém morrer. Mais tarde, Jalpa volta abalado após sobreviver ao ataque. Seu filho mais velho, Mércia, chega e Jalpa começa a gritar com ele, mas o rei diz a Jalpa para parar de descontar sua raiva no filho. Jalpa relata que Scudete caiu por causa dos Givernes. O rei diz que o grupo de Van pode ter feito os Givernes irem embora. Jalpa se recusa a acreditar. Espada explica que Van construiu uma fortaleza e derrotou um dragão. Jalpa insiste que é impossível, pois Van não tem magia elemental, mas Espada o cala. O rei nota a reação de Mércia e pergunta se ele tem ciúmes de Van virar barão primeiro. Mércia chora e diz ter orgulho do irmão mais novo. Naquela noite, Van e seu grupo descansam na floresta. Dee pergunta qual o próximo passo. Van quer ir para casa, sente que já fez o suficiente, mas sabe que deixar Scudete ocupado é perigoso. Art admite ter medo de voltar à guerra, pois inocentes sofrem lá. Van concorda, mas quer fazer o suficiente para cumprir seu dever. Ele tem uma ideia, criar catapultas para o exército e ir para casa. Ele faz uma, mas os outros apontam que movê-la será difícil. Van pensa e diz que pode construí-las no local. Convoca uma reunião de estratégia para o dia seguinte. Na manhã, Van se arrepende da confiança que teve na noite anterior. Seu plano parece ótimo na teoria, mas agora ele precisa entregar as armas pessoalmente, o que significa voltar ao campo de batalha. Van reclama o caminho todo, enquanto seu povo confia que a invenção pode mudar o rumo da guerra. Logo, chegam à cidade mais próxima de Scudete. À primeira vista, tudo parece normal, mas há soldados por toda parte. Dee explica que após perder Scudete, o exército usa a cidade como base temporária para se recuperar e preparar um contra-ataque. Antes que Van avance, um grupo de cavaleiros conhecidos bloqueia seu caminho. O líder é seu pai, Jalpa, que o olha com frio desgosto. Van o cumprimenta, mas Jalpa pergunta se o rumor é verdade. Van virou barão após derrotar um dragão. Van confirma e casualmente diz que era só um dragão da floresta, mas esse nome já assusta os cavaleiros ao redor. Jalpa não acredita e diz que nem um mago elemental como ele venceria sozinho. Van explica que usou suas balistas, mas Jalpa fica bravo, achando impossível. Van sabe que discutir com o pai não levará a nada. Por sorte, Mira chega e diz que o rei o espera, ansioso para ver suas novas armas. Van tem uma ideia e pergunta a Jalpa se ele quer ver a balista. Mira o apoia, dizendo que pode mostrar que ela trouxe. Mas Van diz que esse modelo está obsoleto, ele já melhorou o design. Jalpa assiste incrédulo enquanto Van e Mira discutem armas como sócios. Então, eles vão ao encontro do rei. Van nota que os guardas do rei são fortes,
e Mira menciona que são da elite, então para provocar ela diz que Van os venceria com seu equipamento. Os guardas não gostam e Van fica envergonhado. Na reunião, Rei Dino reúne os nobres para retomar Skudet. Van nota o Conde Ferdinando, pai de Art, e se sente estranho. Aperta explica que Yelaneta conquistou Skudet rápido por seu esquadrão de Wyverns e estranhas armas explosivas pretas. Van percebe que eles usam bombas e se não as impedirem, o reino não tem chance. Aperta pergunta se ele tem um plano. Van diz que a resposta é simples: destruir os Wyverns antes que soltem as bombas. Alguns nobres zombam dele, mas o rei e Aperto levam a sério. Rei Dino pede a Van para liderar a operação na frente. Van recusa imediatamente, chocando a todos. Os nobres ficam furiosos por ele rejeitar o rei. Van explica que não é um lutador de frente, é apoio e não quer se machucar. Os nobres o chamam de egoísta e envergonham Jalpa por criar um covarde. Jalpa repreende Van, dizendo que ele é só o senhor de uma vila e não deveria falar assim. Van responde que nenhum deles entende o que é defender uma vila fraca sem apoio. O rei manda Van continuar. Van explica que gastou tudo protegendo sua vila após ser abandonado. Mesmo fortalecendo-a, ela ainda é pequena e pode ser atacada por Yelaneta de novo. Aperta confirma que o inimigo já atacou a vila de Van, então sua preocupação é razoável. Van diz que ainda quer ajudar mais da retaguarda. Ele oferece balistas e catapultas ao exército em troca de poder voltar à sua vila. O rei aceita. Duvidam que Van consiga armas a tempo. Ele os leva para fora e cria uma balista e uma catapulta na frente deles. Os nobres ficam chocados. Jalpa chama de armas falsas inúteis e vai embora, mas os outros ficam para assistir. Van explica que a catapulta lança shurikens explosivas para derrubar Wyverns. O rei pergunta se funcionará. Van diz que sim, a menos que o inimigo tenha outra surpresa. Mais tarde, Tio chega com Art. Art paralisa ao ver o pai. Ela pergunta nervosa sobre casa, mas o Conde Fernandos mal responde, dizendo estar ocupado com a guerra. Ele vai embora sem confortá-la, e Art fica abalada. Van percebe e pede a Tio para levá-la para descansar. Naquela noite, Van planeja a batalha com os amigos. Ele encarrega Calm da artilharia e Di e Orto protegem as armas. Mera diz que a batalha decidirá tudo. Yelaneta capturou uma fortaleza com bombas e Wyverns, então a magia antiga está perdendo para a tecnologia. Daí pergunta se Yelaneta tem um exército mais forte. Mera diz que talvez, mas as armas de Van podem mudar tudo. No dia seguinte, o exército Scuderiano avança para Skudet. Van fica na retaguarda, observando e dando ordens. O general de Yelaneta vê Scuderia atacando de várias direções e assume que tentam enfraquecer as defesas. Ele ordena que os arqueiros atirem, mas Van está pronto. Ele dá a ordem e seus soldados erguem escudos de Van. As flechas ricocheteiam sem problemas. O general inimigo fica chocado com a resistência. Mesmo que os escudos sejam só da madeira especial de Van, o inimigo envia magos para destruí-los. Os ataques empurram o grupo de 10, mas Day diz para aguentarem a ajuda está vindo. Nesse momento, um grande ataque de fogo atinge o portão. O inimigo percebe tarde demais que o grupo de 10 era só uma distração. Jalpa e os magos concentram o poder no portão. Jalpa e o Conde Ferdinando combinam ataques e o arrombam. O exército Scuderiano invade, iniciando uma batalha brutal na cidade. Os soldados de elite de Yelaneta são difíceis, mas Mera avança e explode inimigos, permitindo ao grupo de Di avançar. Em outro lugar, Jalpa luta contra cavaleiros inimigos até Orto e sua equipe o ajudarem. Os aventureiros Mohawk também causam caos no campo de batalha. Jalpa se choca ao ver que são do povo de Van. Vendo a batalha virar, o general de Yelaneta envia sua força mais forte, o esquadrão Wyvern. Vários Wyverns sobem ao ar como Van esperava. Van ordena que Calm atire. Calm comanda a equipe da catapulta, e eles lançam projéteis explosivos com shuri feadas. Os projéteis explodem no céu, rasgando os Wyverns e fazendo-os cair. O exército Scuderiano vibra com a destruição da maior arma inimiga. Um Wyvern sobrevive e tenta atacar os soldados. Orto e Zara o imobilizam, mesmo que suas armas não perfurem sua pele grossa. Isso dá às balistas um tiro claro. Após vários dardos, Vero finaliza com uma explosão e ele corre para cortar sua cabeça. Com o esquadrão Wyvern aniquilado, Mera diz que o mais difícil acabou. Jalpa e Ferdinando Mal podem crer que as forças de Van são tão fortes após subestimá-lo. O general de Yelaneta tenta escapar, mas Orto e Zara o bloqueiam, forçando-o a se render. Após a batalha, Jalpa começa a ir embora sem ver Van. Mercia pergunta se ele irá sem falar com ele. Jalpa admite que estava errado sobre Van, mas não pode encará-lo agora. Enquanto isso, Van celebra com os amigos. Ele diz que todo o crédito é dele, mas Van diz que só deu ordens da retaguarda enquanto todos lutavam. Então Orto e Sara trazem o general inimigo capturado. Mero o ameaça por informações. O general cede e revela que Yelaneta planejava atacar 3 pontos. A vila de Van e Skudet eram 2 deles. O terceiro alvo é o condado de Ferdinando. A notícia aterroriza Art. Sem hesitar, ela pede a Van para deixá-la ir até lá. Van diz que irá com ela, mas Art recusa. Ela diz que é um problema da família e não pode depender dele para tudo. Van se surpreende
pois nunca a viu tão firme. Beer e Dee explicam que se Van salvar o condado de Ferdinando pessoalmente, isso poderia prejudicar a posição do Conde Ferdinando e criar problemas políticos. Van entende e aceita que não pode interferir diretamente. Em vez disso, ele oferece enviar proteção com Art. Orto e seu grupo se oferecem para escoltá-la. Aventureiros não causam problemas políticos, então Van concorda e pede que mantenham Art segura. Art viaja para o condado de Ferdinando com os aventureiros. Mas ao ver sua terra natal destruída pela guerra, sua coragem quase some. Ela se preocupa com a mãe e corre em pânico. Então, Wyverns aparecem e começam a lançar bombas na cidade. Art paralisa, mas Orto põe a mão em seu ombro e diz que se agirem agora, ainda podem mudar o resultado. Art diz que alguém da casa Ferdinando deve afastar o inimigo. Ela pensa e decide que assumirá o comando. Na mansão Ferdinando, Sharon, mãe de Art, vê a destruição com a filha mais velha. Ela sabe que podem perder tudo. A filha chora, mas Sharon diz para não desmoronar. Nesse momento, Sharon se lembra de Art, a filha que rejeitaram. Lá fora, o comandante Heleneta crê que a vitória é certa. Então, um de seus Wyverns cai do céu de repente. Chegam relatos de um cavaleiro prateado destruindo os Wyverns, mas ninguém percebe que é a marionete Dmitrio de Art. De longe, Art controla o boneco com magia, abatendo Wyverns com movimentos suaves e precisos. Os soldados inimigos estão confusos, sem entender como algo tão rápido e poderoso os ataca. Ao notarem a bandeira da casa Ferdinando na colina, o comandante assume que reforços chegaram e ordena ataque total. Art treme, não acostumada a liderar. Ainda assim, ela se recusa a fugir. Ela pede ajuda a Orto e aos aventureiros, correndo para a linha de frente. Ao mesmo tempo, controla a marionete Dmitrio na batalha. O boneco se move tão rápido que o inimigo mal o acompanha. Orto e os outros se juntam a ela, abrindo caminho entre soldados e Heleneta com armas de Van. Zara é cercado, mas Art envia a marionete para protegê-lo. Mesmo perdendo um braço, o boneco luta, aterrorizando os inimigos que pensam haver alguém na armadura. Art usa a confusão para eliminá-los. Após longa luta, controlam a área, mas Pluriel avisa que não acabou. Mais Wyverns aparecem, uns 50, controlados por magos inimigos. O comandante inimigo preparou reforços e agora ordena que todos os Wyverns destruam o cavaleiro prateado. Art revida, derrubando a primeira onda, mas são muitos. Então uma segunda marionete aparece, chocando a todos. Art controla duas de uma vez. Isso drena sua mana rápido, mas ela se recusa a parar. Ela lembra que achava sua magia vergonhosa, pois nobres odiavam marionetes. Prometeu nunca mais usá-la, mas Vanna fez mudar. Ele a ajudou a crer que seu poder podia fazer as pessoas felizes. Com essa confiança, Art se esforça mais. Suas duas marionetes de Mithril destroem os Wyverns um a um. O comandante Heleneta ordena ataques, mas Art não recua. Ela luta para proteger quem é importante. Finalmente, o último Wyvern cai. Os soldados inimigos perdem a esperança e fogem. Orto ergue a espada e declara vitória. Os aventureiros celebram, pois venceram sem perdas. Art olha suas marionetes danificadas e as agradece por protegerem seu lar. Uma delas perdeu um braço e ela se desculpa por forçá-la. Na mansão, Sharon e família ouvem que a cidade foi salva por duas marionetes controladas por uma garota de cabelos brancos. Sharon percebe que era Art e chora. O Conde Ferdinando admite que a situação é dolorosa e irônica após como a trataram. Zara pergunta a Art se quer ver os pais. Art recusa, dizendo que ir para casa só causaria problemas. Pluriel e Orto a lembram que salvou a cidade, mas Art diz que a mãe sempre odiou sua magia. Ela escolhe voltar para Seto, onde Vanna espera. Ao retornar, Vanna recebe em casa. Ela diz que não foi boa o suficiente, pois não conseguiu comandar todos com confiança como ele. Van diz que ela se saiu bem. Faz sentido que não tenha confiança, mas o jeito que controla as marionetes é incrível. Art ainda duvida de si, então Vanna lembra que Mira disse que ela mudou muito desde que chegou. Art diz que é só porque Van foi gentil. Van sorri e diz de novo que ela se saiu bem. Ao ouvir essas palavras, Art começa a chorar, mas desta vez ela sorri sinceramente. Depois disso, Seto continua a crescer com a ajuda de todos. Van usa magia de produção para construir novas lojas e uma pousada moderna no centro da cidade. Ele caminha com Art e mostra os novos edifícios. Ela diz que são lindos, e Van explica que quer que todos na cidade vivam confortavelmente. Tio e Thompson falam orgulhosamente sobre o quanto Van fez. A vila antes pobre se tornou uma cidade animada e acolhedora. A loja de Bela e Rango está indo bem, vendendo produtos da capital. Os aventureiros barulhentos ainda são altos, mas também ajudam na cidade, até carregando idosos nas costas. Seto agora tem todo tipo de gente, diferentes idades, raças, empregos e personalidades. De alguma forma, todos se dão bem. Para celebrar, Van faz um grande banquete onde todos podem comer, beber e relaxar. Zara aproveita a comida com Flamria, enquanto Orto reclama que ele roubou sua carne. Meira bebe casualmente como uma campeã, enquanto os cavaleiros olham admirados. Van observa todos se divertindo e pensa em quão longe ele chegou.
Ele nasceu nobre, foi rejeitado por ter magia de produção e enviado para uma vila remota e pobre. Mas por causa disso, ele conheceu pessoas incríveis e construiu um lar que realmente se importa. O que antes parecia um exílio se tornou a melhor coisa que já lhe aconteceu. Grato, Van agradece a todos do fundo do coração. Então Espada estraga o momento, lembrando que é quase hora das aulas. Van entra em pânico na hora. Dá também aparece, animado para o treino de Espada, dizendo que Van deve ser o maior espadachim do reino. Espada argumenta que Van deveria ser o maior estudioso. Van não quer nenhuma das opções, então grita frustrado e foge. Espada e Dal o perseguem na festa entre risadas e torcida. Tio sorri. A cidade está animada como sempre. Zaro manda correr mais rápido, sem parar de comer. Pluriel, Orto, Mira e Arte o incentivam à sua maneira. Enquanto Van corre, ele olha a cidade que criou. Ele se lembra de chegar a um vilarejo destruído, lutar contra lagartos blindados, derrotar um dragão, fazer novos amigos e construir um lar para todos. Esse pensamento o enche de empolgação. Van para de correr, vira-se para todos e decide que dali em diante seguirá em seu ritmo, tornando o Seto um lugar mais divertido e pacífico. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo. Até o próximo!